Fala galera, tudo certo com você? Mais uma vez estamos aqui para nós continuarmos nosso estudo da Bíblia Sagrada. Nós vimos que ela é a bússola dos nossos caminhos e nós devemos nos deixar ser guiados por essa bússola para apontar uma direção que é a salvação, que é o céu, entendeu? É claro! Ótimo! Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo do nosso estudo da Missão Caleb de Lenço, você pode entrar em contato com a gente que a gente vai estar te enviando o primeiro estudo, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre pecado e a tentação. Tá preparado? Então vamos lá. É o seguinte, ó. Lembra que quando eu falei no vídeo anterior, e você que não viu o vídeo anterior eu vou falar agora. Adão e Eva, quando eles foram criados, perfeitos, tudo lindo, maravilhoso, aquela coisa toda, top. Deus ele fez o seguinte, olha, Adão e Eva, mano, tu pode comer de tudo que tem aqui. Tem jambo, tem manga, tem coco, tem tudo. Mas só que existe uma árvore ali no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que você não pode comer desse fruto. Porque se você comer, você vai morrer. Bom, por quê? Vou explicar uma coisa para vocês aqui. Deus, ele sempre nos dá o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o poder da escolha, tá bom? Ele dá o livre-arbítrio. Diz o seguinte, ó. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Esse verso que eu citei aqui eu vou ler na Bíblia. Diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então olha só, Deus ele falou, pessoal, não é assim que a banda toca não. Vocês podem escolher me obedecer e podem escolher não me obedecer, tá bom? Você tem um livre-arbítrio, você pode escolher. Mas só que toda escolha, ela leva uma consequência. É igual você na sua casa, quando, digamos, a sua mãe, você homem, vai se identificar. Fazia muito isso em casa. Sua mãe saía e falava assim, menino, eu quero que você encha a garrafa tudinho. Quando chegar, eu quero essa garrafa cheia, senão o negócio não vai ficar bom. Aí o menino, tá bom mãe, pode deixar aqui. Como encher garrafa é um trabalho tão fácil, é tão simples, mas só que a gente não dá tanto valor, a gente vai assim, não, eu vou deixar daqui a pouco. E vai pra frente da televisão, vai pro celular, alguma coisa do tipo. E eu esquecia. E a gente esquece. E quando a mãe chega, tu vai querer encher em cima da hora, mas só que já é tarde demais. E você vai o quê? Pega bronca, pega carão. Por quê? Porque você desobedeceu, né? E toda escolha ela tem uma consequência. Se você obedecer, você não vai pegar carão, nesse exemplo que eu dei. Se você não obedecer, você pode pegar até umas peias bacanas. Então, o que aconteceu? Quando Deus ele dá essa ordem, fala assim, pessoal, olha, vocês podem me obedecer ou não me obedecer, as duas tinham uma condição, ou melhor, tinha uma consequência. Se eles obedecessem, eles continuariam sendo eternos, imortais, aquela coisa toda, continuariam perfeitos. Mas se eles desobedecessem, eles entrariam com o pecado. Entendeu? Mas só que nesse momento aqui que eu li, eles ainda estavam sem o pecado, ainda estavam perfeitos. Tá certo? Mas onde é que começou o pecado? Não tô lembrado não. Tá bom? Onde é que começou? Você pode me responder? Não sei. Não. Vamos entender aqui onde que começou o pecado, tá bom? Em Apocalipse, no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte, ó. Houve peleja no céu. O que é peleja? Peleja é guerra, luta, tá bom? Então, houve luta, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então olha só aqui. Então nós vemos que houve uma guerra no céu, tá? Uma guerra no céu entre Miguel e seus anjos. Miguel, nesse caso aqui, ele é representado por Jesus, tá bom? E os seus anjos. E quem é o dragão? O dragão, como a Bíblia disse aqui,
é Satanás, é a antiga serpente, entendeu? Então, houve uma peleja do céu, do lado de Jesus e do lado de Satanás. E Satanás, ele é derrotado já, coitado dele. Ele foi expulso do céu e não foi mais achado lugar para ele. Então, ele e seus anjos vieram para a terra. E o pecado começou lá com Satanás. Tá ok? Entendeu? Tranquilo? Aí você pode perguntar: poxa, o cara tá no céu, o cara vai querer... Por que ele vai querer fazer uma guerra lá? Nós vamos entender. Em Isaías capítulo 14, versículo 12 em diante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitabas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isso foi o inimigo, no caso, naquele tempo ainda, antes dele ter o pecado, ele era Lúcifer, que quer dizer anjo de luz, ok? Depois que ele pecou, que ele se rebelou contra Deus, ele ganhou o título de Satanás, que quer dizer inimigo, adversário, tá bom? Então olha só o que aconteceu. Satanás, ele queria tomar o lugar de Deus, como ele fala aqui, ó: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu serei, digamos, melhor do que Deus, eu serei semelhante ao Altíssimo, porque eu quero adoração. Olha a ideia do cara, entendeu? Ele queria ser adorado, mas só que ninguém pode tomar o lugar de Deus, porque Deus é criador, Deus é amor, tá bom? Por isso que houve uma peleja no céu, porque Satanás, que naquele tempo era Lúcifer ainda, né? Ele queria tomar o lugar de Deus, queria a adoração que Deus ele recebe, tá bom? Então, como assim? Ele foi expulso com os anjos dele, porque ele foi fazendo a cabeça do pessoal lá, e o pessoal acreditou na mentira dele. Então eles foram expulsos do céu, e eles foram para a terra, aqui mesmo, lá com os nossos primeiros pais. E olha só o que aconteceu em Gênesis. Volta para Gênesis, lá o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 3, versículo 1 em diante, diz assim, ó: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele o comeu. Então olha só, Satanás ele fez o seguinte: ele usou, digamos, ele distorceu o que Deus tinha dito. Lembra no primeiro verso que nós lemos? Deus ele falou: olha, você pode comer de tudo, seu primo. Meu amigo, você pode comer tudo aqui. Pode bater uma açaí ali pra você. Pode fazer tudo. Só não pode comer daquela árvore ali. Tá bom? Show de bola. Aí olha só o que aconteceu. O Satanás, o inimigo, ele possuiu o corpo de uma serpente, e essa serpente falou. Deus me livre se acontecesse de um animal chegar comigo e falar. Eu dava um chute e saia correndo. Aí o que acontece? Quando o animal falou, a serpente falou, ela falou o seguinte: olha, Deus ele disse que você não pode comer nada. Aí Eva falou: não, nós podemos comer, só não podemos comer da árvore que está no meio do jardim, porque Deus ele falou que se a gente comer a gente vai morrer. E a serpente: vai nada, conversa, vai não, come, besta. Aí a mulher, como o fruto era bonito,
ele foi lá e comeu e deu também para o seu marido, assim desobedecendo a ordem que Deus tinha dado. Entendeu? Então eles pecaram. Satanás, o Lúcifer, aquele que foi expulso do céu porque queria ser semelhante ao Altíssimo, convenceu Eva e Adão que eles pecaram, tendo o mesmo pecado de Lúcifer. Então eles ficaram como pecadores. Olha, isso é muito sério. O pecado, ele é um vírus tão mortal que ele acaba com a vida do ser humano literalmente. A Bíblia fala que nós temos uma defesa contra o pecado, tá bom? E a defesa contra o pecado, contra os enganos do inimigo de Deus, porque ele enganou a Eva, ele passou a perna na Eva e no Adão. Aí o que aconteceu? Os enganos dele, eles podem ser detidos, eles podem ser contidos por algumas coisas. Em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, diz o seguinte, ó: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Amigo, é o seguinte, ó: a gente que é jovem, a gente que é adolescente, a gente tem que entender uma coisa. A nossa luta não é contra a pessoa que fala mal de ti, não. A nossa luta não é contra a pessoa que faz bullying de você. A nossa luta não é contra os vícios, não é contra isso. As nossas lutas é contra as forças espirituais do mal, que a Bíblia chama de principados e potestades. Que eles sim, eles manipulam as coisas para querer ofender você que é filho de Deus. Nós temos uma chance de vencer essa guerra, esse conflito cósmico, onde de um lado está Deus fazendo força para puxar a gente vencer junto com Ele, e do outro lado está o inimigo, tá as provações, para querer fazer a gente derrubar. Vamos nos revestir da armadura de Deus. A armadura de Deus é o escudo da fé, é o capacete da salvação. Tudo isso aí Deus ele quer te oferecer. E assim você vai ser muito feliz. Nós fazemos parte desse conflito cósmico. Nós temos que decidir que lado nós vamos estar. Do lado vencedor, que é o lado de Deus, ou do lado perdedor, que é o lado do inimigo de Deus, de Satanás. Então, fica com Deus, cara. Até mais.